do Império vai ser Pedro Miguel. Hoje tem. O nome do nosso Império vai ser Império Miguel. Gente, algumas pessoas... Gente, quando você era pequeno, a consciência meio que não existia em você ainda. Gente, estamos começando uma nova série. Gente, eles precisam mesmo de emprego. Eu acho que...
Gente, olha isso. Se eu clicar várias vezes, o terreno. Mano, olha isso. Quando eu viro, quando eu clico várias vezes, a área que eu quero comprar fica girando.
bobeira no corredor ou sentado numa sala, onde tudo termina de carregar. Sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas perde de flexibilidade, mas fica uma dúvida. A total certeza de que esse piloto automático já foi desligado aí? Qual foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância? Ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor. Eu vou colocar o posto de gasolina perto das casas. Desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida. Há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? Qual foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância? Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. Sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. Da psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida. Há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? O momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. Sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida. Há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? Foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. Sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida. Há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? O momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. Sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida. Há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? Ou foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância? Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. Sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida. Há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? Foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. Sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos e o fato assustador de existir uma pessoa de verdade. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato
realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma na própria pele. Então do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala. Quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato, o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. Gente, eu E a fiquei maioria das muito pessoas desperta de apavorado. forma aleatória na infância. Mas se É uma dúvida, a sério, total certeza muito de que esse piloto apavorado. automático já foi desligado por aí. No momento exato, a consciência realmente surgiu na E, infância. Os gente, eu primeiros anos de construí vida, a ninguém está fábrica realmente lá. O corpo Playtime apenas se aqui. move pela casa. É como ser um fantasma na própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida, há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? É que foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. Se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida, há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? O momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma na própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória. Mas tem uma dúvida certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? No momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida, há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? O momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma na própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida, há total certeza de que esse piloto automático já foi ligado aí? Ou foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância? Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma na própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na psicologia, isso se chama consciência autonética. É o instante exato que o piloto automático do bebê desliga e o controle do corpo é assumido. E a maioria das pessoas desperta de forma aleatória na infância. Mas fica uma dúvida, há total certeza de que esse piloto automático já foi desligado por aí? Foi o momento exato em que a consciência realmente surgiu na infância. Nos primeiros anos de vida, ninguém está realmente lá. O corpo apenas se move pela casa. É como ser um fantasma da própria pele. Então, do nada, o estalo acontece. Talvez durante uma bobeira no corredor ou sentado no chão da sala, quando de repente o mundo termina de carregar. E sua mente desperta pra tudo. Seu nome, seus pensamentos, o fato assustador de existir uma pessoa de verdade ali. É o início da percepção real. E na Gente, psicologia,
Agora nas configurações dá pra... Quê? Nas configurações desse jogo dá pra alterar o céu agora, mano. Que maneiro, mano. Vai pra fora. Gente, agora tem neve, mano. E essa coisa, cheia de coisa? Gente, vou ter que parar a gravação.